pela graça. Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva e aqui estou com vocês, irmãos e amigos, para mais um programa, mais um momento de alegria, mais mensagem, mais entrevista, enfim, tantas coisas boas que a gente recebe de Deus para trazer para vocês. Só que antes de distribuirmos essas coisas, elas passam pelos nossos corações, nos enche de paz e de alegria e de harmonia espiritual. Aqui estamos, portanto, para mais um programa, Tudo pela Graça. Mas não é o único programa desta TV, da TV Agathos Play. Temos também conhecimentos e assuntos relevantes, temos também Quero Saber, o jornalismo vai voltar e vai voltar com força total. Pessoas inteligentes, pessoas sérias, pessoas tementes a Deus e algumas pessoas até bonitinhas. Ah, vamos lá. Pois bem, temos agora para esse programa uma pessoa muito especial, muito amigo, um parente antigo de Freud, quase uma ressurreição do tudo tal, né? Vamos lá. Pastor Evandro, vem cá, pastor Evandro. Essa barba está remetendo ao século XIX, né? Pois é, mas vamos lá. Chega mais, tenha bondade, ele. Senta-te ali. André, não está sério não, que a cadeira não é sua, não, ela é minha mesmo, tá? Pois bem, tudo bem com você. Seu nome todo como é que é? Evandro de Souza Ferreira. Evandro de Souza Ferreira. Você trabalhou fazendo ferragem, alguma coisa na vida? Não. Quais foram os seus trabalhos até hoje? Tem vários. Já comecei como pastor, né? Você começou como pastor? No curral de verdade. Rapaz. Puxa vida, coisa boa, né? Bom, mas, Evandro, você é pastor há quantos anos? Sou pastor há 18 anos. 18 anos. Então já chegou à maioridade, né? Já cheguei, maioridade espiritual. Pastorei uma igreja numa cidade na região noroeste, não é isso? Ou é centro ali? Não? Está extremo, né? No extremo norte, né? Noroeste, extremo norte, por ali, próximo do centro. Uma igreja numa cidade bonita, um clima maravilhoso, Miracema, né? O nome é esse mesmo ou tem outros? Não? Tem os apelidos. Tem os apelidos da cidade, né? Mas é brincadeira. Você formou em qual instituição teológica? Eu formei na FATEB, né? Na Faculdade Teológica Batista de Itapirana. Você sabe qual foi o maluco que criou aquela instituição? Está me entrevistando. Estou entrevistando, pois é. Eu não tinha juízo mesmo, né? Eu deveria ter feito outras coisas. Eu deveria ter feito outras coisas daquela área da cidade. Você passou 18 anos, mas você tem um trabalho, vem realizando um trabalho há muito tempo na área de apoio, sustentação e acompanhamento de pessoas com drogadição, não é? Sim. Fala-me um pouquinho sobre isso aí. É fácil o trabalho? Pastor, não é fácil. Na verdade, eu vim de lá, né? Então, assim, o contexto... E trouxe alguma coisa para mim? Não. Não trouxe não. Tá bom. Tá careta. Tá careta. Trouxe a Bíblia. Isso aí, isso aí eu conheço. Vai. E bem, boa, claro. Eu tive a oportunidade, né? O desprazer de participar, de ser usuário, saí muito cedo. Graças a Deus, já vai para 29 anos que Deus me dá a oportunidade de poder estar trabalhando, literalmente, cuidando de pessoas da internação e fazendo, né, tratamentos preventivos e outras coisas. Você fez uma formação de pós-graduação, né? Pós-graduação em dependência química. Dependência química, prevenção e tratamento. Isso. Foi pela Redentor e eu tive a honra de ser um dos seus professores, né? Eu acho que foi, não foi ou não? Não tinha culpa disso não, você estava lá no curso. Pois é, fazer o quê, né? Mas eu tinha um sonho imenso com aquele curso. Sim. Eu esperava abrir aquele curso em todos os municípios brasileiros, que seriam só 500 e alguma coisa. Mas você abençoou muitas vidas com aquele curso. Pois é, mas sabe que não houve interesse. As pessoas não tinham interesse em fazer o curso, porque era um curso para trabalhar, e trabalhar em alguma coisa muito árdua, não é? Muito árduo aquele trabalho, não é brincadeira, não. Na verdade, sofrer com as pessoas e o quanto se sofre nesse tratamento de apoio ao tóxico-dependente, não? O que acontece é o seguinte, eu uso um termo que colocar na droga dá dinheiro, tirar é só gasto. Tá? É literalmente isso. Então, assim, a luta é literalmente com relação à questão da própria pessoa aceitar ajuda, né? E também de profissionais capazes para poder se colocar à disposição. Lembrando que os mesmos, às vezes, não têm recurso, não tem condições de... e até mesmo nem competência emocional para querer sair daquilo. Então, alguns têm que ser literalmente contidos. E uma das limitações é que, literalmente, a gente precisa, né, da vontade. Tem várias internações como compulsória, involuntária e voluntária, né? Uma das mais eficazes tem sido a voluntária, onde a pessoa entende que quer fazer.
aí o trabalho fica menos difícil, não quer dizer que ele fica mais fácil. A questão da voluntariedade para buscar tratamento é uma coisa muito séria, porque a droga ela vai no profundo da alma, do ser, né? Ela escraviza de dentro para fora. Sim. Aquilo que a gente vê por fora, aquele estrago, né? Social, moral, financeiro, emocional, é muito pouco em relação ao que está por dentro, a deterioração que foi feita no íntimo da pessoa, não foi? Sim. Na verdade, o que está aparecendo por fora já é o que literalmente é por dentro, né? Eu fiz uma transição, quando nós fizemos a pós-graduação em dependência química, eu percebi uma coisa por causa da minha demanda particular, que foi a área de saúde mental, e eu percebi que o problema não era a droga. A droga se tornou um problema depois. O problema era a chamada droga de vida. Então, quando eu entro na psicanálise, fiz a pós-psicanálise e outros cursos para tentar ajudar o Evandro e acabando ajudando outras pessoas, eu percebi que o problema não é a droga em si. Se torna depois, por causa da resistência e outras coisas. Mas o problema central para a gente trabalhar é a chamada droga de vida, que é o que antecede o uso. O que antecede, né? O que antecede. Porque a vida nunca foi fácil para ninguém, em nenhum lugar do mundo. Mas tem certas pessoas que reagem bem às dificuldades, enfrentam, e outras não. E, na verdade, essas outras que não enfrentam tão bem, talvez seja muito por falta de apoio familiar, por problemas sistemáticos dentro da casa, relação pai e mãe, etc, etc. Isso faz com que essa pessoa entenda que a vida é realmente uma droga, né? E não tem perspectiva, não tem esperança, se joga dentro dessas coisas para fugir de algo, para fugir de um leão e cair nas garras de uma onça pintada. A droga literalmente é o fugir sem sair do lugar. A despersonalização, né, que na esquina a gente fala a famosa vergonha na cara, né, perder a vergonha na cara, a despersonalização ela me faz fugir sem sair do lugar. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a pessoa que está usando droga, literalmente, ela está se entorpecendo para tentar fugir de uma paternidade mal resolvida, de um problema, de um abuso e essas coisas todas. Tem influência? Tem, lógico que tem influência. Mas alguém tem um motivacional maior para permanecer na droga. Que a pergunta que eu me fiz foi, entrar na droga tem vários fatores, mas por que permanecer? Né? E o permanecer justamente é isso, a dor é tão grande e a droga tem uma coisa, ela cumpre o que ela promete, ela vai te anestesiar. Se você usar determinadas substâncias, infelizmente, ela vai te dar aquilo que ela promete mesmo. Porém, vai te cobrar caro a vida. Eu vi, e você deve ter visto também, uma entrevista de um médico famoso lá de São Paulo, tido como um dos papas da medicina, e eu conheço pessoalmente, tá? E não que eu tenha conhecido em momentos muito bons, eu também estava doente, sim, me tratando, mas não era droga, né? O problema era outro. Eu estava lá no Centro de Manejo, eu me encontrei com ele, eu e minha filha, e ele deu uma entrevista aí dizendo que droga é bom. Né? Droga é bom, que se não fosse bom... A questão dizer que droga é uma coisa boa, pelo prazer que ela dá, entendi, eu acho que é um crime. Né? Pelo prazer que dá, o álcool também é bom. Pelo prazer que dá, milhares de coisas ruins deste mundo jogam o indivíduo no buraco sem fundo. Com certeza. A gente abordar pessoas, às vezes ela fala, eu não uso droga, eu só bebo. Só bebe. E tem uma coisa interessante, porque a droga que mais mata no mundo hoje é o álcool. É o álcool. É o que mais mata no mundo hoje. Porque o organismo é alcoofílico. Ele se dá muito bem assimilando. O álcool se dá muito bem no organismo também. Eu não bebo, mas não bebo mesmo. O refrigerante eu bebo, prefiro um suco, etc. Mas por quê? Eu sou alcoofílico. As pessoas vão se assustar. Pai, esse pastor aí é alcoólatra. Eu não falei isso, falei alcoofílico. Porque meu pai era um bêbado. Isso aí. A bêbado... Só predisposição. Bebia mesmo. Então, o que aconteceu? Ele me gerou quando bêbado. Então, o meu organismo foi formado circulando em torno de um fantasma de prazer lá no fundo. Sim. Então, eu tenho consciência que o álcool me daria prazer. Então, eu vou procurar prazer em outras coisas. E graças a Deus, e Deus encheu a minha vida de prazer, de alegria. Eu não dependo, não preciso, nunca me ative ao álcool, nunca bebi. Eu tive consciência e tenho consciência de que eu sou alcoofílico. Mas se a pessoa não for forte, não tiver um apoio, sobretudo de Deus, sim, o alcoofílico vai parar no alcoolismo.
Com certeza. Não tenha dúvida. Mas não é só o alcoofílico, o camarada usuário de maconha, de cocaína e de todas as muitas e outras drogas existentes, ele vai pelo mesmo caminho e vai para o fundo do poço. E o fundo do poço é muito terrível, porque não tem corda para você voltar. Isso aí. Não tem corda, nem escada para você subir. E você teve uma experiência, não foi profunda, graças a Deus, mas teve uma experiência no mundo das drogas. Mas maior hoje é a sua atuação com o usuário, Sim. certo? Você Graças trabalhou a em Deus. algumas clínicas, não trabalhou? Sim, trabalhei, atendi várias clínicas, né? Todas elas de maneira voluntária, né? Graças a Deus tive o privilégio de trabalhar. Tem todos esses anos eu atendo em alguma clínica. Hoje nós estamos perto da Cristolândia, lá, né? Entre a cidade de Pádua e Miracema, né? A igreja também ajuda lá. Nós fazemos atendimento quando possível à Cristolândia, né? Atendendo de maneira voluntária na área de saúde mental. E também na área de dependência química, orientando líderes, né, e cuidando, né, e ajudando com relação a ofertas, porque essas clínicas voluntárias, normalmente, elas são clínicas que elas são autossustentáveis. Elas não recebem nenhum tipo de apoio de fora. Então, são igrejas, famílias que cuidam, né, dessas clínicas. E uma coisa interessante, a família não coopera muito, não? Especialmente em termos financeiro. Vamos internar seu filho aqui, o trabalho é esse, vai durar 1 ano, sei lá quanto tempo seja, e vai custar por R$1.000 por mês. Epa, não vou gastar isso. Não gasta isso no tratamento, mas gasta mais do que isso, porque vai a geladeira, vai a televisão, vai o carro, vai a conta bancária, vai tudo para o lixo, porque o usuário de drogas, ele arrasta tudo. Ele depena a família. É só impressão mesmo ou é verdade? Não, infelizmente é uma verdade. Coisas como manejos terríveis acontecem, como saber dia que o pai recebe, falar que está devendo, pedir para o traficante em casa. O dependente químico, ele entra num estado de entorpecência, de falta de limites, né, em busca do prazer, que ele é capaz de fazer qualquer coisa, negando pai, mãe, como, meu pai trabalha dia tal, faz isso, recebe dia tal. Chega lá, fala que eu estou devendo tanto na boca. Vai lá e paga, persuade os pais e, de repente, infelizmente, essa pessoa vai lá, reparte o dinheiro e ele vai pegar metade daquilo e ainda usar lá junto no tráfico. A família fica uma codependente, não fica? Codependente, totalmente, porque não dorme junto. E eu costumo dizer uma coisa, enquanto um está se drogando com drogas ilícitas, outros estão se medicando. E aí acaba entrando na drogadição, que eu vou chamar de usar a droga legal de maneira ilegal, que é a automedicação, né? E a pessoa vai por trás de alguém que usa maconha, cocaína ou qualquer outro tipo de droga, tem alguém tomando um clorazepam, um diazepam para dormir, para conseguir viver. E a droga do mesmo jeito, né? Ainda mais sem orientação. Sem orientação. Olha, talvez o cantor mais famoso do mundo, Elvis Presley, por exemplo, que era de origem evangélica, etc., ele morreu por causa da droga, mas não cocaína, maconha, uma coisa de medicamento que ele tomava outro remédio para cantar, para rir, para chorar, para dormir, para acordar. Ele não há quem aguente, infartou e foi. O organismo não recebe, não consegue. Não aguenta. No curso de pós-graduação Lato Sensu em transtornos mentais, Dependência química e saúde mental. Saúde mental. Você estudou muita coisa na área de química e de patologias, etc., o curso foi superficial, não? Não, o curso foi profundo, graças a Deus. Lógico que teve algumas matérias que tinham conteúdos a mais, mas por causa do tempo, talvez, a gente fica limitado. Mas a gente aprendeu muito. Eu, por exemplo, tinha uma teoria que a gente chamava, e eu vou usar esse linguajar, que era a Bíblia inchada, né? Que era a Bíblia como terapia e inchada como laboterapia. Quando eu comecei a fazer o curso de dependência química, eu não trabalho com redução de danos, mas eu percebi que a redução de danos também é uma oportunidade de você, pelo menos, se aproximar do dependente. Então, social, a área, por exemplo, química, né, do organismo, tipo a alcoofilia, né, essa aula foi dada pelo senhor. Eu tive uma experiência com a minha esposa trabalhando na UTI NEO, da cidade onde nós morávamos, né? E o que acontece é que uma criança nasceu e ela começou a chorar e tal, e fizeram todos os exames nela, e todos os exames, nada parava de chorar a criança. E aí uma doutora conhecida nossa lá, ela pegou e falou assim, quem é a mãe? Aí foi procurar, a mãe era moradora de rua e era alcoólatra. Aí essa doutora falou, pega o álcool para mim. E passou chupetinho no álcool e fez assim, ó, colocou na boca e a criança pegou e parou de chorar. Na hora, os médicos, enfermeiros, todos choraram.
dependente químico, tinha acabado de Já sair do ventre. nasceu dependente. É. Agora, quantos, né? Quantas famílias colocam no mundo seus filhos já preparados para A dependência. a dependência química? Evandro, Sim. e a sua família? Você está casado, tem filhos? Graças a solteiro, Deus, tem etc, a etc. esposa chama Renata A Renata, e a Rebeca Rebeca é a filhote. é a filhote. Só tem uma? Só uma. Ah, progride, eu tive 2 filhas, uma coisa maravilhosa. É, né? Eu aconselho, porque é coisa muito boa. Eu nem tentei o filho, porque eu sei que não ia dar certo, não ia ter consequência. Conheço o meu organismo, minha citologia, mas, vê bem, vale a pena mais uma filha aí, ou filho. Mas Ainda mais gravado no programa, né? Vai que a patroa anima. quem sabe. Agora, a família de um pastor, sobretudo de um pastor que atua nessa área, uma área tão sensível, como é? É muito delicado porque não dá para você separar o pastor do marido, né? Não tem como. Então, assim, às vezes eu tive uma situação quando ela estava grávida da Rebeca, 15 anos atrás, que chegou uma pessoa gritando no apartamento, pedindo socorro, mas morava um pastor na casa de baixo do apartamento. E ele foi, vai embora, mas ele estava chamando o pastor porque sabia que eu morava ali. Aí a minha esposa estava grávida. E ela falou, o que eu faço? Aí eu falei, entra pro quarto e fecha a porta. Então, assim, ela grávida, suscetível, né, sensível, ela entrou e só fechou a porta. Foi o que ela fez e, com certeza, por lá entrou aquele cara maluco, sentou dentro da minha casa. Havia na cidade um rumor de que ele tinha um demônio que ninguém tirava. E, de repente, eu descobri que o demônio dele era branco e entrava pelo nariz. Pelo nariz. E ele me entregou uma caixa de fósforo cheia, né, de cocaína. E, graças a Deus, ele não usou mais. E, então, assim, ele foi ali para ser... Mas era 3 da manhã, filho. Então, você imagina só o que ele não fez no apartamento, com a família. Aí, a esposa do pastor que estava embaixo, que ele gritou na porta, ele começou a tremer, chorar. Então, assim, é uma coisa que não mexe só com um. Mexe com a família dele, mexe com a família de quem ajuda. Né? E uma coisa interessante, pastor, a parábola do bom samaritano, né, que fala do bom samaritano, que ele vai ajudar o meio morto. Ele fala uma coisa interessante que é, quando eu voltar. Essa fala me abençoou muito, porque ele vai ajudar aquele homem e diz, quando eu voltar, se ele gastar mais, eu pago, eu ajudo. Mas ele foi viver a vida dele. E muitos dos problemas do codependente é que ele quer botar a pessoa em cima do animal e carregar o tempo inteiro. Então, a gente tem que ajudar, mas tem que dar o gap, ou seja, ter a sua vida, para você voltar e ajudar em momentos pontuais. É isso que você faz como pastor, como professor, direção de ministério. E o Evandro, como ele sonha? Quais são os seus sonhos para o futuro, se é que nós teremos futuro nessa terra? É verdade. O pastor Evandro, né? Eu sonho em criar Rebeca, cuidar da Renata, ser um homem, permanecer, né, servo de Deus, fazendo aquilo que Deus ele me chamou para fazer, esse ministério, né, que ele tem colocado na minha mão de plantar igrejas, trabalhar com a área de dependência química, que eu continue firme. Isso é um dos grandes, né, sonhos que eu tenho, é de cumprir a missão, literalmente, que ele me deu, sem nenhuma demagogia. Isso, para mim, é tudo. O resto ele vai acrescentar. E eu estou muito feliz que entrevistei aqui o pastor Evandro, que é meu amigo, foi meu aluno, Isso aí. coitadinho, e dirige uma Nem bela tudo igreja, perfeito. igreja que eu amo. Eu peço que você leve para a sua igreja um abraço e é um prazer receber você aqui. Abraço também na sua esposa, na sua Deus querida abençoe. filha e arranja mais uma filha lá para enfeitar mais. Deus abençoe você. Obrigado. Felicidade. Deus Daqui a pouco você vai abençoe. pregar, sabe disso, né? Sim, senhor. É um sermãozão de 8 minutos, 9 minutos. Tudo bem. Estourando 10 minutos. Volto já já. Abraço. Vamos ouvir agora a música com a nossa querida cantora Daiane Alves. Louvando a Deus.
feitos por ti. Desde o ventre da minha mãe, tu me escolheu, não desistiu de mim. Não, 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 não. Mesmo sendo assim, tão pecador, o Senhor cuida de mim. Por isso não desisto.
Puxa vida, me sentir apresentando o Grêmio. Glória a Deus. Essa moça aqui é maravilhosa, canta muito bem, tem uma presença de palco extraordinária. Que Deus continue enriquecendo você, Amém. servindo a Deus, a igreja, porque Amém. tudo que recebemos pela graça. É Dá um verdade. abraço na sua família, no Pode seu deixar. pastor, e traz-o aqui para conhecer Vou as trazer. nossas instalações. Muito obrigado. Obrigada a vocês, viu? Tchau. Tudo pela graça. Voltamos já já com mais participações, com mensagem. Enfim, estamos aqui para servir a Deus. Voltamos já. Muito obrigado. Já já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Este é o programa Tudo pela Graça, agora em seu segundo bloco. O segundo bloco é aquele que se tem a mensagem. Eu convido o Evandro, o pastor Evandro, para nos trazer a mensagem de Deus ao nosso coração. Você sabe que você tem todo o tempo do mundo, não pode passar 10 minutos. Deus abençoe. Tenha vontade, meu Obrigado. irmão. Fala, senhor. Deus abençoe a todos. Que é o pastor Evandro da IB Paz Miracema. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Você que vai estar escutando esta palavra. Eu quero deixar para você tudo pela graça. Eu queria ler o texto de Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao versículo 15. Diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte, repreenda com toda autoridade, que ninguém te despreze. Que Deus possa abençoar a sua vida, tudo pela graça. O apóstolo Paulo escreve a Tito, ensinando a Tito, trazendo uma carta pastoral, falando porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Eu costumo dizer que a graça de Deus é a maneira mais carinhosa de Deus dizer para o ser humano: se enxergue. A graça bota o ser humano na frente dele, junto a ele, olhando para ele mesmo, de acordo com aquilo que realmente ele é. A graça nos mostra por dentro. A graça não tem uma maneira diferente. Algumas pessoas olham a graça como uma maneira irresponsável de Deus amar. Eu costumo dizer que a graça é uma maneira responsável de Deus amar homens irresponsáveis. O apóstolo Paulo está trazendo uma palavra, lógico, para todas as igrejas. Tito estava em Creta e aqui ele vai trazer para nós o motivo desta graça de Deus, o favor imerecido. Quando ele vai falar que ele nos manifestou e renegada todas as paixões mundanas, vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Desde a nossa queda, se nós olharmos, vemos a palavra de Deus mostrando que a primeira revelação da graça, Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer que Deus vai mostrar através da fala de Moisés o seguinte: nascerá de mulher aquele que te pisará a cabeça e você lhe moderará o calcanhar. Ali é a revelação de Jesus Cristo, a graça, aquele que esmagaria o poder da morte. Nós temos um episódio seguinte, onde Caim mata Abel. E nesse momento, o Gênesis vai nos mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar uma seguinte palavra, e eu quero ler para você no capítulo 4, vai dizer: o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. Eu queria mostrar para você que apesar da punição, apesar da repreensão que Deus fez a Caim, Deus colocou uma marca nele que por muitos discutida. Colocaram cores e pessoas, colocaram nomes, colocaram muitas coisas. Mas uma das grandes vertentes desta marca é que Caim não receberia o mal que ele tinha feito.
E isso é uma característica da graça. Ele não morreria de morte matada, se assim pode dizer. Ele ia morrer de uma morte natural, pois quem o matasse receberia punição 7 vezes. A graça começa a se manifestar, então, a partir daí, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do perdão. E eu queria mostrar para você uma coisa, porque a graça é um presente que nós não merecemos. O ser humano ele se distancia de Deus e necessariamente essa salvação para todos os homens, que é a palavra de Paulo a Timóteo também, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe uma parábola onde Jesus, alguns fariseus, na melhor, estavam perguntando por que o teu mestre come com publicanos e pecadores. E aí o que acontece é que Jesus vai responder a essa pergunta com 3 histórias. E ele fala que um homem tinha 100 ovelhas. Destas 100, uma fugiu. E esse pastor foi atrás, achou essa ovelha, colocou nos ombros e trouxe. E a palavra de Jesus fala, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Esta é a ovelha, ela é um tipo de perdido. A ovelha estava perdida, a ovelha se sentia perdida, mas não sabia voltar. A graça foi o pastor ter ido atrás dela. O segundo tipo de perdido era a moeda. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma moeda. E essa moeda que ela perdeu, ela virou a casa todinha, procurou até achar. E quando achou a moeda, convidou os vizinhos, e então foi e fez uma festa celebrando ter achado aquela moeda. E a moeda é o segundo tipo de perdido, que parece com muito de nós. Ela estava perdida, não sabia que estava perdida, não se sentia perdida e estava perdida dentro de casa. O que acontece é que muitas das vezes nós estamos perdidos e não sabemos. Muitas pessoas sequer sentem que estão perdidos. Pior é que algumas pessoas estão perdidas dentro de casa, dentro da casa de Deus. Não conhecem Deus. A Bíblia diz que o novo nascimento, aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E eu caminho para você para o terceiro tipo de perdido, que é o filho pródigo. Tinham 2 irmãos, um pediu a herança ao pai, sai de casa, gasta a sua vida de maneira dissoluta, da sua vida, da maneira que ele quis. E então, em algum momento, caindo em si, o texto diz, ele diz, pequei contra o céu, contra a terra, e voltarei ao meu pai, pedirei perdão ao meu pai. O que acontece é que ele vai dizer o seguinte, o filho pródigo era o terceiro tipo de perdido. Que tipo de perdido é esse? O filho pródigo estava perdido, sabia que estava perdido, se sentia perdido, mas só dependia dele voltar. O filho pródigo sabia onde era a sua casa. Nós temos 3 tipos de perdido, a ovelha, a moeda e o filho pródigo. Todos 3 Deus usou de graça, mas é interessante pensar que o último, ele precisou voltar, ele precisou se arrepender. E o que está acontecendo? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mediante o arrependimento. Isso não é nosso, é dom de Deus. Então, a pergunta é, que tipo de perdido é você? Você talvez esteja me escutando. Qual desses se parece com você? Talvez você está me escutando e precise voltar, precise se arrepender, talvez você está precisando de um abraço. Você que está escutando, talvez pastor, líder, alguém que está dentro de casa, entenda, é pela graça e nós somos esses instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele usa esta palavra com Tito, dizendo o seguinte, para que viva de maneira sensata, para que nós possamos aguardar a manifestação da glória de Deus, do grande Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo, de povo exclusivo. Preste atenção, nós somos povo exclusivo de Deus, mas não somos exclusivistas. Deus nos chamou para pregar o evangelho a todos. O evangelho acontece, eu, você, mais Deus, com uma missão, a igreja onde quer que estejamos. Então a graça se manifesta em todos os lugares através da pessoa. O texto que li de Gênesis capítulo 3, ele se manifesta no Calvário. E aí eu termino com você mostrando uma coisa. Ele está crucificado, tem 2 ladrões em volta dele, mas alguém estava ali jogando sorte sobre as suas vestes. Eu sei que esse texto ele é local, ele é contextual. Quando Jesus ele olha para aqueles homens e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós hoje ouvimos a revelação de Deus, nós temos ouvido a maneira com que Deus trata, a maneira com que Deus nos chama.
A diferença daqueles homens para você e para mim é que nós sabemos, ao terminar esse programa, o que fazer. Volte para Deus, que Deus te abençoe. Ele vai te receber pela sua graça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que haja salvação em todos vocês. Amém e muito obrigado. Tudo pela graça. Programa nosso de todo sábado para trazer alegria, mensagem e música. Alex. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Eu me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos irmãos, estamos no último bloco do nosso programa e nós temos agora um bloco extraordinário que é a Bíblia, livro por livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa. É este que vamos agora receber para nos trazer informações e ensinos sobre as grandezas e belezas da palavra do Senhor. Vamos ao pastor Joaquim. Graça e paz. Estamos outra vez aqui pela Rede Ágatos, nessa organização criada pelo nosso presidente, pastor Dr. Heitor Antônio da Silva, para espalhar a palavra de Deus pelo solo brasileiro e pelo mundo de fala portuguesa, por enquanto, como as águas cobrem o mar. E a Rede Ágatos está fazendo isso através de várias
vários caminhos, com os cantores evangélicos que passam por aqui, profissionais liberais que estão gravando aqui as suas especialidades para abençoar famílias em várias dimensões, e pregadores, os mais diversos, que Deus está usando no momento presente para abençoar o povo de Deus, para proclamar a palavra de Deus, para trazer pessoas para o reino de Deus e para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para servir ao povo de Deus como um todo, sem discriminação. Nosso trabalho aqui é fazer com que a palavra de Deus e o reino de Deus seja estabelecido de maneira extraordinária, profunda, firme no coração das pessoas, dos seres humanos a quem Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse quadro todo, Deus me tem dado o privilégio de trabalhar esse livro, a Bíblia. No quadro A Bíblia, livro por livro. É algo muito especial para quem ama esse livro, e somos milhões os que o amamos no mundo inteiro. Eu, particularmente, desde a minha adolescência, quando tive contato com a palavra de Deus, e na minha juventude, aos 24 anos e meio, quando Deus me persuadiu a ser dele, porque é Deus que tem que trabalhar em você e em mim. Nós não temos condições de nos salvarmos a nós mesmos. É pela ação do Espírito Santo na sua vida, na minha, usando a palavra de Deus, que Deus colocou exatamente para chamar pessoas para si, que nós chegamos a Deus através da visão, da direção, da administração de Jesus Cristo, nosso Senhor, que está à destra do Pai. O nosso quadro, a Bíblia, livro por livro, é uma jornada em que pretendemos sair de Gênesis, como de fato já saímos, até chegar ao livro de Apocalipse ou Revelação. Semana após semana, estamos tendo o privilégio de trabalhar esse quadro, e para mim é um privilégio muito grande, que agradeço a Deus em primeiro lugar, e depois a presidência dessa organização, poder fazer isso mais uma vez na minha vida, antes de Deus me chamar lá para a eternidade. Hoje, nós vamos olhar o livro de Juízes, que começa então a tratar da série de livros que nós chamamos históricos. Já fizemos o livro da lei, e agora estamos prosseguindo, trabalhando nos livros históricos. Já fizemos Josué, esse é o segundo, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que tem 21 capítulos, 618 versículos, leva-se 1 hora e pouco para lê-lo, um bom leitor de ponta a ponta, e quem o escreveu foi Samuel, o profeta que também foi juiz profeta. E foi escrito em 1050 a.C., de lugar incerto, para o povo de Israel. Cobre o período que vai da morte de Josué, que foi quem Deus usou para introduzir o povo na terra da promessa, sucedendo Moisés, até a monarquia sob Saul, quando o povo quis ser como as demais nações da terra e pediram um rei, e então lhes foi dado Saul. Um período de 450 anos, portanto, que esse livro cobre. O tema central é a alternação entre o pecado do povo, a opressão que outras nações lhes impuseram e o livramento que Deus dá. Nosso Deus é o Deus de graça, e ainda que nós não andemos direito, ainda que pisemos na bola, como todos nós fazemos, Ele é Deus de misericórdia. E as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. O verso-chave desse livro está no capítulo 17, verso 6. Muito interessante esse versículo, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esse versículo, ele traz para nós com uma clareza meridiana a situação de muitas pessoas que temos chegado perto de Deus, estamos andando com Ele. A gente anda bem por um tempo, daí a pouco a gente peca, a gente cai, a gente é oprimido pelos nossos próprios pecados e às vezes até pela vida, mas Deus não nos deixa pelo caminho, Ele não deixa ninguém pelo caminho. Ele
é misericordioso e bom com você e comigo, como foi com o povo de Israel. Ele sempre restaurava o povo nesses 450 anos antes do povo pedir um rei. A palavra-chave desse livro é precisamente livramento. Quem sabe você que me ouve agora está precisando de um livramento. Você, me perdoa a expressão, pisou na bola. Está sofrendo porque pecou. Mas você não tem que ficar aí, como o povo de Israel também não ficou. Deus quer restaurar você, quem sabe lhe dar um tempo muito superior ao que você já viveu até o dia de hoje. Há livramento para você, há esperança para você, há esperança para mim. Nesse livro, o grande personagem é Gideão, que foi exatamente aquele que foi o primeiro a livrar o povo de Israel das suas opressões. E os demais juízes que lhes sucederam durante esses 450 anos. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas do Antigo Testamento. Jesus Cristo é visto nesse livro como o mensageiro do Senhor para livrar. Jesus Cristo é aquele que Deus enviou ao mundo para nos salvar, como diz João capítulo 3, verso 16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Samuel foi um tipo de Jesus Cristo, um anúncio, um pré-anúncio, uma prefiguração do que Jesus seria mais tarde, que é, até o dia de hoje, aquele que nos pode dar livramento do pecado, santificar a nossa vida e nos preparar para a vida eterna. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro de Juízes como sendo relapsos, falhos, pecadores, pessoas que andam bem por um tempo e logo depois cai, peca, sofre, mas Deus é tão bom que Ele, por suas misericórdias se renovarem a cada manhã, Ele vem ao seu encontro, ao meu encontro, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos santifica e Ele nos usa para a glória dEle. Possa, então, a mensagem central desse livro, o livro de Juízes, inspirar a sua vida não só para ler o livro pelo menos uma vez na vida, mas, sobretudo, para encarnar esse livro, expressando-o na sua vida diária, seja no transporte, em casa, no trabalho, na sociedade, sobretudo sendo arautos do livro, pregoeiros do livro, espalhando a mensagem de Deus no coração da humanidade. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Próximo sábado estaremos juntos com esse programa. E ao longo da semana temos conhecimentos de assuntos relevantes, e temos outros programas. Programas novos serão lançados. Teremos aqui musicais com esses nossos cantores, com os cantores e cantoras da Blast Music. Faremos coisas muito boas. Teremos sobre quartetos, solos, enfim, e tudo mais. Programas novos vêm, a Ágatos está crescendo para cobrir todo o território nacional e o povo de língua portuguesa. Deus abençoe você, a próxima semana estaremos aqui de novo. Um abraço! Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.